E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Então, espero que todos estejam bem, com saúde, fazendo as tarefas tudo. E, mais importante, que a gente está quase entrando de férias, né? Glórias a Deus. Por quê? Porque tá todo mundo estressado, estafado, né? Estafado significa cansado, viu, gente? Não vai falar, a pessoa tá xingando. Tô não, misericórdia. Eu nem gosto, não gosto de xingar e também não gosto de fofoca, já sabem disso. Queridos, então vamos lá? A gente vai falar aqui sobre a nova ordem mundial e a globalização e o Brasil. Tudo junto e misturado nesse negócio aqui. Por isso que deu esse tantão de slide aí, que vai ser 26. Então, bora arrochar, porque eu tenho pouco tempo. Então, vamos lá. O Brasil, a globalização e a nova ordem mundial. O que que é globalização? A gente vai começar aqui. O meu slide vai ser de cá para cá, tá? O que que é globalização? É o conjunto de transformações na ordem social, cultural, política e econômica mundial que vem acontecendo nas últimas décadas. E isso aqui eu já coloquei para vocês o que que é globalização, né? Alguns conceitos eu já coloquei para vocês em um slide anterior, eu acho, no vídeo 2. Globalização e nova ordem mundial. Olha bem, aí as pessoas, né? De qual planeta, né? Porque o slide mostra a morada da família e mostra a casa bonita, as pessoas, né, parecendo que são turistas, né? E o povo pobre, olha aí o tanto de gente perto da casa, do muro aqui, colocando assim, de qual planeta eles são, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Essa aqui é o resultado disso, né? Então vamos lá. A gente começa aqui, ó, a origem da nova ordem mundial. Aí daqui nós vamos para cá, né? De novo, claro, bonitinho aqui. Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, deu indícios do surgimento de uma nova grande potência, os Estados Unidos. Enquanto os ricos exercem seus podres poderes. No final da Primeira Guerra já se pode observar que os Estados Unidos da América estavam se transformando numa grande potência, graças ao seu crescente poderio econômico militar. Mas o processo começou no final do século XIX. Então, a Primeira Guerra Mundial aí, ó, apareceu o crematório de Auschwitz, na Alemanha, né? A bomba atômica lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E se vocês quiserem saber mais, vocês podem assistir a sinfonia, a triste sinfonia de Auschwitz. E tem relatórios também de gente que sobreviveu a Auschwitz, que foi... Por que que a gente fala muito em Auschwitz, né? Porque não foi só esse campo de concentração que existiu, esse aqui foi o maior. E as atrocidades cometidas nele eram cometidas nos outros também. Porém, Auschwitz, ele ficou conhecido assim porque ele era o maior mesmo. Assistam, né? O Menino do Pijama Listrado, que esse é impreterível, tem que assistir. E depois você assista a Amarga Sinfonia de Auschwitz. Não é triste, não, é amarga. A Amarga Sinfonia de Auschwitz. E depois você assista documentários, né? Que são relatos verdadeiros sobre. Ah, de cá nós vamos para cá, tá? Agora, origem da nova ordem mundial, a origem da nova ordem. Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 45. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos atravessaram um período de crescimento econômico acelerado. Assim, quando o conflito terminou, sua economia estava dinamizada e esse país assumiu o papel de maior credor do mundo capitalista, ou seja, ele é o que tinha dinheiro para emprestar para o mundo inteiro. E na Segunda Guerra aí, ó, o que que tem que mostrar? Sobre o Egito, viu a pirâmide? Sobre vários lugares, né? Os aviões de guerra, né? Os atiradores de canhões dos navios e assim por diante. Beleza? Então vamos. A nova ordem mundial, tudo realmente começou quando? De cá nós vamos para cá também. Agora eu coloquei o contrário aqui, eu coloquei de cima para baixo. A queda do Muro de Berlim aconteceu em 89, significou o quê? O fim da bipolaridade mundial, socialismo versus capitalismo. Apenas o capitalismo reinou. O fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim, foi o fim da Guerra Fria, que é Estados Unidos versus o RSS, e o fim da corrida armamentista também. O que significou a queda do Muro de Berlim? O Muro de Berlim não apenas separava uma cidade e um povo, eles
e simbolizava o mundo dividido pelos sistemas capitalista e socialista, ou seja, o Muro de Berlim, na verdade, ele significava também uma divisão ideológica, ou seja, do mundo, né, nesses dois modos. A sua destruição, iniciada pelo povo de Berlim na noite de 9 de novembro de 1989, pôs abaixo não apenas o muro material, mais do que isso, rompeu com o mais significativo símbolo da Guerra Fria, a bipolaridade. E aí você já sabe, né, quem é que saiu em vantagem depois disso aqui. 2009 teve aí 20 anos sem o Muro de Berlim, e aí foi a consagração capitalista, né? Fizeram uma réplica do muro com arte, o portal de Brandemburgo, rosas ao redor do que restou do muro, Bonovox cantando, né? E esses outros aqui. Como que era o mundo antes? Capitalismo versus socialismo, né? O mundo bipolar. Como que se tornou? Ou seja, antes nós tínhamos a ordem leste-oeste, depois passou a ser a ordem norte e sul, que a gente já vem falando há tempos. De cá, o norte, ricos e desenvolvidos, também chamado de países desenvolvidos ou altamente industrializados, e o sul e subdesenvolvidos, também chamado de industrialização tardia, né? Novo milênio, mundo multipolar ou unipolar? Aí depende. Os Estados Unidos agora dividem o poder com as economias em ascensão do Japão e da União Europeia num novo equilíbrio mundial. A nova multipolaridade com 3 polos de poder. Então, ele é multipolar nisso. Agora, ele é unipolar porque os Estados Unidos é a maior potência mundial em armas. Tem aí a União Soviética, que desde a Guerra Fria ela vem guardando as armas, o armamento bélico dela, que ela também é muito poderosa nisso, né? Não se esqueçam. A nova ordem multipolar ficou assim. Ele deu os nomes para a gente, agora fica assim, ó. Todo o continente americano sob a influência dos Estados Unidos, a Europa sob a influência da Alemanha, da União Europeia, né? E vários países asiáticos aqui, sob a influência do Japão, que são os 3 grandes blocos econômicos. Característica da nova ordem mundial: as alianças entre as nações são feitas agora pelo grau de afinidade econômico-comercial existente entre um e outro país. Deixando de lado a questão ideológica, o que impera agora é a questão mercadológica. E aí eu achei muito legal essa imagem, né? A pessoa adorando ao dólar. O nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico. Isso aqui é importante, hein? Com destaque para o conhecimento científico nas áreas de informática e biotecnologia. Então, para vocês que estão se inserindo no mercado aí, né, de trabalho, vejam bem aí o que está pegando aí agora para vocês. O que é que tem que vocês podem inserir na vida de vocês. A internacionalização do capital. Então, nós vamos de cima para baixo de novo aqui. Destaque surgiu devido à sua essência, produzir para o mercado, objetivando lucro, isso o capitalismo, e, consequentemente, a acumulação da riqueza. O capitalismo sempre tendeu à internacionalização, ou seja, a incorporação do maior número possível de povos ou nações ao espaço sob o seu domínio. Corporações transnacionais. O que é isso? A globalização é marcada pela expansão mundial das grandes corporações, que são as marcas, né? Aí ele mostra a Nike, a Coca-Cola, e aí o mundo aqui cheio de marcas. A cadeia de fast food McDonald's, por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. Essas corporações exercem um papel decisivo na economia mundial, com certeza, né? O que as transnacionais buscam? As transnacionais é a mesma coisa de multinacional que eu já havia falado para vocês antes, ou seja, elas saem do seu país de origem e vão para os outros países. Buscam novos mercados consumidores e incentivos de isenção fiscal, mão de obra barata e qualificada, proximidade das áreas de matéria-prima, espaços com boa infraestrutura de escoamento e circulação de mercadorias e telecomunicações. E olha que legal, mantenha lá a distância, ou seja, tem um muro, né, separando Estados Unidos do México, e isso é globalização, né, globalização. E tem uma janelinha lá para você comprar um McDonald's, é o que ele está falando. Essas vendas, essas empresas transnacionais pelo mundo afora, elas são muito importantes
Porque quanto mais se vende, significa que o povo está consumindo mais produto norte-americano e mais força tem essa economia, beleza? Outro, a nova DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Aqui eu nem precisava fazer isso, porque aqui já tem número 3 e 4, né? Antes, metrópoles vendiam as colônias. Agora, as filiais se instalam em países subdesenvolvidos, mão de obra barata, baixos impostos e empregado melhor remunerado. Melhor remunerado é que ele fala assim, né? Ganhando o salário mínimo. Porque existem lugares no mundo que o salário é realmente um subsalário, porque as pessoas chegam a ser quase que escravos, se não escravos. Deixam de ser apenas fornecedores de alimentos e matérias-primas para o mercado internacional para se tornarem produtores e até exportadores de produtos industrializados. O Brasil é um ótimo exemplo disso. Tecnologia desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial estabeleceu um novo padrão de desenvolvimento tecnológico, que levou à modernização e à posterior automatização da indústria. Com a automatização industrial, aceleraram-se os processos de fabricação, o que permitiu grande aumento e diversificação na produção, ou seja, muita gente foi mandada embora porque eles colocaram máquinas no lugar. E essas máquinas, elas são perfeitas para fazer o trabalho, fazem em menos tempo, fazem, né, muito mais rápido. Não tem hora de almoço, não tem descanso, né, não tem 13º e fabricam muito mais em muito menos tempo. Internet, aldeia global e a língua inglesa, olha a importância aí, ó. A rede mundial de computadores quebra barreiras e vai cada vez mais ligando as pessoas e espalhando as ideias, formando assim uma grande aldeia global. Eu já coloquei para vocês no vídeo 2 um desenho sobre a aldeia global, né? Saber ler, falar e entender a língua inglesa torna-se fundamental dentro deste contexto, pois é o idioma universal e o instrumento pelo qual as pessoas podem se comunicar. Então, não faça igual eu, demorar a entrar para fazer a aula de inglês, né? Porque até hoje eu já comecei, mas parei umas 3 vezes. Então, comecem e não parem até terminar o curso. Olha que legal aqui, né? Os dois conversando, aí ele fala, né? Então, és modelo profissional? Pois eu sou, ele fala, né? Pois eu sou piloto da aviação e bailarino profissional. De que signo és? Ou seja, honestidade na internet. E essa charge, gente, elas são ótimas. Isso aqui tudo é verdade. E como é verdade, meu Deus, as mentiras. Há muito tempo atrás, né? Ai, como que era o wireless, a comunicação por wireless, o outro cara gritando blá, 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 e o outro ia bater tambor, né? Tu, 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 tu. E essa era a comunicação, né? A comunicação via wireless deles. A nossa hoje é bem diferente. Quais são as globalizações, as novas expressões que apareceram na globalização? Nós temos a fábrica global, aldeia global, economia mundo, interdependência, que são os países que dependem uns dos outros, e os países emergentes, que são aqueles que saíram do subdesenvolvimento, são industrializados, né? Mesmo que com industrialização tardia, porém eles saíram daquele quesito subdesenvolvido e estão no meio do caminho. Então, destaque-se a China, a Rússia, Brasil, Índia e agora também a África do Sul. Por isso que formou, e os países emergentes formaram a BRICS, né? Cada letrinha dessa significa um desses países. Globalização, ou seja, a globalização e a banalização disso tudo, né? E aí os blocos econômicos, para que servem? Estabelecem relações comerciais, privilegiam entre si, né? Como eles vão comercializar. E aí nós temos os blocos econômicos espalhados pelo mundo, né? Eu já expliquei para vocês também como que funciona. Gente, essa charge eu coloquei ela só porque ela não precisa de explicação. Aqui, nessa parte aqui, nós temos, né, Estados Unidos e Canadá, América do Norte, engolindo, ou seja, um vampirão, né, sugando América Central e América do Sul, certo? Olha a cara da América do Sul, gente, sacou? E aqui, nessa parte aqui, a Alca é uma guilhotina, né? E o povo tá lá. Aí o cara pergunta, olha o chapéu dele. A Alca, né? Que é norte-americana. Vocês topam ter o salário reduzido e perderem seus direitos?
Quem vai falar que não, sendo que a guilhotina tá lá? Se eles falarem que não, a guilhotina desce, eles perdem até a vida, né? E o outro, com a coleira, né? Todos acorrentados, escrito Alca lá. E o cara pergunta: e os nossos direitos? E olha novamente o chapéuzinho lá, o chicote, né? E onde é que ele está? Em cima do Código de Leis Trabalhistas, a CLT. E ele fala: direitos? Que direitos? Gente, é perfeita essa charge, perfeita. Eu não preciso explicar, né? O que significa a ALCA para todo o continente americano. Brasil, comércio multilateral, aqui nós temos o Mercosul, né? Que é o nosso bloco econômico e para onde que ele faz negócios. E aí os estágios dos blocos econômicos. Primeiro é uma área livre de livre comércio, depois a união aduaneira, mercado comum, união monetária, até virar uma união política. E daqui nós vamos para cá, né? De cima para baixo de novo. Aqui ele vai explicar as etapas da integração econômica, né? Depois vocês podem dar pausa no vídeo de vocês e darem uma lida aí. Se eu for ler isso aqui tudo, eu coloquei porque é importante vocês terem, tá? Pessoas do Enem vestibulandos. Até chegar aqui. Então, vocês vão ler essa parte e vão utilizar lá. Atores, manter a ordem, quem são os atores aí do mundo, né? Para que servem esses atores, essas pessoas mais importantes? As pessoas aí são os países. Manter a ordem política dentro do continente europeu, proteger os interesses econômicos das potências ocidentais, manter vivos os interesses da indústria armamentista norte-americana e europeia, reafirmar o poder militar dos Estados Unidos no mundo multipolar, é chamado de Pax Americana, ou seja, a paz imposta de acordo com os interesses norte-americanos. Isso aqui é muito importante. Conter de forma incisiva os avanços do terrorismo no continente europeu, resguardar os países membros das instabilidades políticas existentes no leste europeu e proteger os países. Aí a outra charge é OTAN, né, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que surgiu lá na Guerra Fria, e era para ter sumido. Acabou a Guerra Fria? Era para ter sumido, mas não sumiu. E então, OTANrios, né? Ataque aéreo da OTAN mata 21 civis no Afeganistão. E aí ele fala: Joy, quantos civis você matou hoje por engano? Hoje por engano. Menos que ontem, talvez mais do que amanhã, Bob. Ou seja, levantou aviões caças. Tá num país estrangeiro, atirou, jogou bomba, tal, e foi por engano? Ah, fala sério, né? O que foi a Pax Americana? O que foi não? O que é a Pax Americana? Corresponde à forma como os Estados Unidos vê os outros países no mundo, pois a partir da utilização da Pax Americana, verificamos que o governo americano deixa de respeitar a soberania dos demais estados-nações, que são os países, né, por achar que são superiores a qualquer outra civilização, inclusive a europeia. E na Guerra do Golfo, em 1990, foi o melhor exemplo disso. E aí ele coloca, né, a bandeira americana abraçando o mundo inteiro, essa Pax americana, né, ela jogando bombas, olha só que desenho dessa pomba aí, né, ela jogando bombas, ó, a pomba toda de preto, ou seja, não tem nada de paz, e o George W. Bush, filho, vamos acabar com o terrorismo. Ele puxaria aqui um gatilho na cabeça. Por quê? Porque, na verdade, o terrorismo é ele. Ele que começou com tudo, né? Gente, esse aqui eu não poderia colocar com nenhum outro. O mundo segundo os Estados Unidos. Então, vamos lá. Tem os Estados Unidos aqui, né? O Canadá são os puxa-sacos. América Central são os latinos. E América do Sul, o que é para eles? Café, sexo e drogas. Aqui na Europa, né, de azul escuro, vinho, perfume e espaguete. Na África, a área toda vazia e só lá na África do Sul, no extremo sudeste, os diamantes. Lá na Rússia, bêbados derrotados. Aqui no Oriente Médio, petróleo e guerra, né? Por isso que eles guerreiam no Oriente Médio, porque eles não querem saber da paz lá. Na verdade, os norte-americanos querem o petróleo de lá, porque eles são uma nação altamente industrializada, então eles precisam de tudo e qualquer tipo de combustível para eles, né? De que seja usado como combustível, tudo.
E o Oriente mais ao leste, né? Fábrica da Nike, fábrica da Microsoft, na Índia também. O Japão, uma área radioativa. E nesse cantinho aí, que eu esqueci qual que é, não venham aqui. E aqui embaixo, né, onde seria a Oceania, é uma ironia. Ilha Grande é o Havaí, né? Porque, na verdade, o Havaí tá bem por aqui, ó. Bem pequenininho por aqui. Então, seria o Havaí para eles, né? E gelo. Pronto, gente, essa charge, ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Não poderia ser melhor. E o Brasil? Aí a gente entra aqui no que interessa para a gente, né? E o Brasil nessa época? A partir de 2003 começaram as mudanças. Iniciou o ciclo de crescimento e redução de desigualdades. 25,9 milhões de brasileiros subiram para a classe C, ou seja, estava na D, na E, né? A classe C é essa que nós somos. Ou seja, a gente passa perrengue, imagina eles que eram classe D. Poder de consumo cresceu 15% em 5 anos. Agricultura. Produtores têm crédito, garantia de preços e seguro contra perdas em razão do clima. Aquisição de imóvel ficou mais fácil. Que é o PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Urbanização de favelas é prioridade. Investimento em educação. Em 2003, 19 milhões. Em 2009, 59 bilhões. Criação da UAB, Universidade Aberta do Brasil, para preparar melhor os professores. E aí a gente continua. Saúde, né? Maior liderança mundial na produção de biocombustíveis. Política externa. Conquistas internas e ação diplomática dão respeito ao Brasil diante da política mundial. Participação no Conselho de Segurança da ONU. 2.400 militares do Exército da Marinha estão em missão de paz no Haiti. E outras coisas que aconteceram aqui, né? Mulheres sem violência e com igualdade. Lei Maria da Penha. Gente, graças a Deus tem a Maria da Penha, mas vocês já viram como é que tá a vida para as mulheres agora, né? Misericórdia, socorro. Questão 9. Leia os seguintes versos. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento e eu oriento o carnaval. Eu imagino o monumento no Planalto Central do país. Esses são versos iniciais da canção de Caetano Veloso, essa canção que chama-se Tropicália, tá? Que constituiu a matriz estética de um movimento musical no final da década de 60, de curta duração, em que, segundo estudiosos, a preocupação política foi deslocada da área da revolução social para o eixo da rebeldia, da intervenção localizada, da política concebida enquanto problemática cotidiana ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo. Como que esse movimento musical é conhecido? Como tropicalismo, né? Foi a época do tropicalismo e a música chama-se Tropicália. Questão 10. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em setembro de 2013 a criação de mais 2 partidos políticos no Brasil. O Republicano da Ordem Social, que é o PROS, liderado pelo ex-vereador de Goiás Eurípides Macedo, e o Solidariedade, montado pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. Os 2 partidos são, respectivamente, o 11º e o 12º do país. A propósito da trajetória dos partidos políticos no Brasil, o que é correto dizer sobre esse período? É correto dizer que, durante quase todo o período da ditadura militar, que se sucedeu ao golpe de 1964, conviveram no Brasil apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, que era o ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. Então, veja bem se tem esses nomes por aí ainda na nossa política, tá? Questão 11. Nos últimos 30 anos, o Brasil deu passos importantes para a consolidação do regime democrático, com a conquista de vários direitos, como a liberdade de expressão e o direito de escolher por meio de eleições diretas todos os governantes do país. Sobre esse período, considere as afirmativas abaixo, ou as proposições. Aí vocês vão ler, e desculpa, eu estou correndo aqui porque meu tempo está acabando. A questão 1 e 2 é que são afirmativas corretas, ok? Porque nós temos aí 3, né? 1, 2 e 3. A 1 e 2 é que estão corretas. Questão 12. Explique o que significa a nova ordem mundial e aponte as suas principais características.
Nova ordem mundial é a lógica internacional da ordem de poder entre os Estados nacionais no período que sucede à Guerra Fria. A nova ordem é caracterizada pela unimultipolaridade, uma vez que temos a supremacia dos Estados Unidos no campo bélico e político e a emergência de várias potências no campo econômico, China, União Europeia, Japão e o próprio Estados Unidos. Beleza, meus queridos? Até mais!